Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Ontem falei a você sobre sentir o que Jesus sentiu, compreender da sua forma. Ninguém consegue ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus se não tiver os mesmos propósitos. É com certeza inconcebível isso. E hoje eu quero falar na sequência sobre o ser de Jesus subsistindo em forma de Deus, depois em forma de servo e depois em forma de homem. E eu espero nesses dias juntos termos algumas coisas bem esclarecidas para nós. Vamos lá, Filipenses capítulo 2, o versículo de número 6. O 5 que eu falei ontem diz que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, diz o versículo 6, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Porém, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, o versículo 6 diz que o Senhor Jesus, sendo em forma de Deus, estando em forma divina, glorificado, entronizado no céu dos céus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que é usurpar? Usurpar é retirar de alguém aquilo que não é meu. É se apropriar-me de algo não conferido a mim. Isso pode ser tanto um bem, como uma fama, como uma identidade. No caso de Jesus Cristo, está escrito de uma forma muito clara que ele subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, permanecer na forma divina não era usurpar a glória divina, porque ele próprio fazia e faz parte desta essência divina. Então, ele permanecendo dessa maneira, em forma de Deus, não estaria usurpando ser igual a Deus, ele não estaria roubando nada, porque esta forma divina, o ser igual a Deus, o participar da plenitude desta natureza, a Trindade Santa, é a sua forma, é a sua pessoa. Então ele poderia manter-se daquela forma e não abrir mão de ser, não querer se aniquilar, não querer se desvestir desta glória, não querer aniquilar-se para se encontrar em forma de servo e de homem. Isso não seria usurpar, mas compreensivelmente e entendido e planejado e projetado, ele, o Senhor Jesus, é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo. Então, já era um plano, um projeto de redenção, o olhar Deus para a terra e não ver um justo, alguém incontaminado, alguém plenamente puro. Por quê? Porque todos haviam se contaminado a partir do pecado. E a partir do pecado, todas as gerações não se faziam santas. Então, tinha que ser o santo, se vestindo de homem, para, enquanto homem, pagar o preço da redenção do pecado diante de Deus. Então, o Senhor Jesus se permanecesse como Deus e não se humanizasse, não seria usurpar a glória divina, o trono divino, permanecendo como Deus, porque ele já estava. Mas a palavra diz que ele, compreendendo isso, se permanecesse assim, estaria tudo certo, mas ele aniquilou-se a si mesmo. Ouça essa expressão, aniquilou-se a si mesmo. Não foi uma outra pessoa que o aniquilou, não foi um outro ser que o tornou menos valioso, foi ele próprio que se auto-aniquilou, se vestiu de roupagem humana, empobrecido. O texto bíblico vai dizer que ele empobreceu para que pudesse enriquecer a muitos. E quando fala de empobrecimento, ele fala de se desprover de 100% da sua natureza divina para se achar na forma de homem. E isso então era e é um desnível muito grande. E o texto diz que ele
aniquilou-se a si mesmo, não foi alguém que exigiu isso dele, foi ele próprio que decidiu isso. Tipo, eu vou lá e eu vou pagar o preço da redenção do homem. Pense no que está escrito aqui, no que eu estou compartilhando com você. Não foi uma imposição, foi algo deliberado por ele próprio. Ele aniquilou-se a si mesmo. Por quê? Por causa de mim e por causa de você. Ele se empobreceu para que pudesse nos enobrecer. Então, quando eu rejeito o testemunho de Cristo, do seu sacrifício para minha salvação, eu rejeito o ato nobre dele em fazer isso por mim. Hoje é um momento, enquanto compartilho com você, de você abrir o seu coração e permitir-se viver a plenitude da obra de Cristo, que não se atém a um ato só de morrer e de ressuscitar e voltar para o céu. Ele veio para romper, para abrir uma porta que estava fechado desde o pecado do homem, uma impossibilidade desse homem pecador chegar até Deus. E a Bíblia diz que na sua carne ele desfez a inimizade. E eu vou relembrar o versículo que diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então foi, permita-me dizer, uma trama, um propósito, um projeto, uma ideia divina. Só poderia nascer isso aqui no coração de Deus. Paulo chega a dizer que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o tema mais nobre da Bíblia, um deles, diz que, justamente João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira que ele não podia verbalizar, não havia vocabulário para ele dizer. Então ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você pode pensar assim, mas se ele aniquilou-se a si próprio, como que Deus o deu? É porque nós temos que enxergar isso sob o prisma da natureza divina e da essência divina, o ser trino e uno, Deus uma única pessoa. Então ele gerando a ideia de conceber um filho, de gerar um filho no ventre de uma mulher virgem, pura, recatada, resguardada, e então gerar o seu filho no ventre daquela mulher. Então ele recebe o nome de filho quando ele é concebida a ideia dele se humanizar. Esta é a ideia que eu e você precisamos ter. E a Bíblia diz então que ele, o próprio Deus, se aniquilou, ou aniquilou-se a si mesmo, tornando-se ou tomando a forma de servo, de alguém que veio para servir. Ele veio para servir a um propósito, aquilo que nenhum homem poderia servir, ou, me permita dizer, fazer aquele serviço, ter aquele ato nobre. Ele veio fazer, e ele então assumiu a forma de servo, e ele mostrou isso de uma forma muito aguda, porque os discípulos chamavam ele de Senhor, de Mestre, e é ele quem pega uma toalha e uma bacia d'água, e ele vai então lavar os pés dos discípulos, e ele diz então a esses discípulos: vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de Senhor, e na verdade eu sou, mas eu estou dando a vocês um exemplo para que vocês façam igualmente um ao outro. Olha o sentimento que havia em Cristo. Eu estou dando um exemplo. Se eu, sendo Senhor e mestre, fiz assim, vocês também devem fazer. Então Jesus não ensinou apenas dizendo, não era uma questão de dar uma lição de moral em quem estava transgredido, embora ele pudesse fazer, mas ele ensinou fazendo. Quando nós lemos o livro de Atos, já no seu início, ele diz, fez o primeiro tratado acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, como a ensinar. Então Jesus ensinava fazendo, fazia e ensinava. Era uma lição prática que aqueles discípulos tinham, e nós vamos encontrar em Mateus, no capítulo 11, dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então o Mestre Jesus, o ensinador Jesus, ele é manso e humilde de coração. Até para ensinar, ele é calmo. E esse sentimento deve estar em mim, estar em você. Um grande abraço.
A paz do Senhor Jesus.